Hoje é 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans, né? E a visibilidade trans, essa data, ela se fez instituída a partir do ano de 2004, né? Quando um grupo de pessoas trans e travestis foram até o Congresso Nacional reivindicar por direitos. Só que é interessante porque esse direito, ele é um direito de existência humana. O Brasil, ele é o país que mais mata pessoas trans no mundo. É interessante porque dentro da indústria pornográfica, também é o país em que mais se consome pornografia de pessoas trans. Tem uma disparidade aí, né? Como é que é o país que mais mata pessoas trans e é o país que mais consome pornografia trans? A comunidade trans e a identidade travesti, especificamente falando, que é uma identidade feminina, ela é uma comunidade em que há muita prostituição, muita vulnerabilidade social e exclusão social. E é interessante que a sociedade, ela está pouco se lixando pelo motivo disso. Da mesma forma, como eu disse no assalto, que ninguém nasce bandido, a gente se torna bandido, ninguém nasce prostituta ou prostituto. Ninguém nasce com essa questão de prostituição do corpo. Mulheres trans e travestis, elas encontram na prostituição um meio de subsistência, porque a grande maioria são expulsas de dentro de casa pelos familiares, aqueles ditos pais e mães, que dizem que amam seus filhos. E aí, com a baixa escolaridade, com a questão da vulnerabilidade social, o meio da prostituição é um meio que se apresenta ali, assim como o da criminalidade também. Mas nem todas as pessoas trans estão no meio da prostituição. Esse cenário, ele está mudando. Existem muitas pessoas trans capacitadas, que a família não expulsou, que sofreram violência psicológica, porque ser trans é sinônimo de violência, de sofrer violência. Mas existem pessoas em que tiveram escolaridade, em que conseguiram uma profissão a duras penas, porque o processo não é fácil. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade. Enquanto que a nossa expectativa de vida enquanto pessoa cis é mais ou menos, 70, 80, pode chegar até uns 90 anos. Então, olha a disparidade. Eu tô aqui enquanto uma mulher cis, que não é o meu lugar de fala, mas é o meu lugar de afeto. Eu sou casada com uma mulher trans, eu acolho as dores da existência dessa mulher. Eu tenho amigas trans, eu tenho amigos trans. Então, assim, é muito injusto que alguém dite como você deve ou não ser. A questão de identidade de gênero não é uma escolha, assim como a questão da orientação sexual não é uma opção sexual. O que nós entendemos como cisgeneridade, como ser mulher e homem, é uma construção social. Está para além do biológico, macho e fêmea. Dizem tanto que o ser humano é um ser racional e é isso que os difere dos seres vivos irracionais, dos outros animais, porque nós somos animais, mas somos animais racionais. Que animal racional é esse que não coloca a existência do outro como sendo prioridade? Que coloca o outro à margem da sociedade, que coloca o outro dentro de uma situação de vulnerabilidade, de violência física, de apedrejamento. Eu dei graças a Deus, Joana não está no carro na hora do assalto,
porque eu tinha certeza que a coisa poderia ter sido pior. Porque eles iriam perceber que ela era uma pessoa trans e talvez a violência tivesse sido maior. Como eu sou uma mulher cis com uma criança pequena, existe um certo respaldo, que não é tanto assim, mas existe um certo respaldo de uma sociedade podre, de uma sociedade imunda, de uma sociedade conservadora e extremismo sem precedentes, sem tamanho e sem propósito. Uma pessoa trans, o que ela vai influenciar na tua vida? Ah, mas as leis, as morais e os bons costumes, e os pedófilos? E os pastores? E os padres? E os pais de família? E os homens com a sua reputação ilibada, que estupram, que abusam das próprias filhas, das próprias netas, das próprias vizinhas, que se valem de uma profissão para poder abusar de pessoas menores de idade, de meninas menores de idade. Então, os corpos trans, eles não valem, assim como um corpo cis? É uma carne barata? Não, gente, não é. O dia 29 de janeiro, ele é um dia de luta, não é um dia de glória. Hoje eu acordei minha esposa com uma rosa, uma única rosa. Mas aquela rosa, dentro da cor que ela mais gosta, que é a rosa róseo, representa a minha admiração pela coragem de ela ser uma mulher trans. Dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade imunda, dentro de uma sociedade conservadora e dentro de um sistema internacional conservador. Sistema esse que nós estamos vendo em relação ao povo estadunidense. Em relação a esse governador, que para mim não governa nada, essa criatura, porque não passa de uma criatura, que colocaram no poder e que está revogando o direito de pessoas trans, de imigrantes. A gente não pode se calar. A gente não pode ficar em silêncio. LGBTfobia é crime. Transfobia é crime. Construção de masculino e feminino é social, não é biológico. Já que você diz tanto e prega tanto que seres humanos são racionais, então use o seu cérebro. Como diria o meu querido Raul Seixas, use pelo menos 10% da sua cabeça animal. E aí depois você vem falar de direitos, de igualdade, de família, dos valores cristãos, dos valores de família. Para mim, família era um lugar em que a gente pode se despir, não só nas vestimentas, mas a alma. Para mim, família não violenta, nem psicologicamente, nem fisicamente, nem sexualmente. Nós, seres humanos, somos diversos. E é importante a gente respeitar a individualidade de cada um. Ser trans não é uma escolha. Ser LGBT não é uma escolha. Nós nascemos assim. Vocês acham que um LGBT escolheria ser LGBT? Claro que não. Se pudéssemos escolher, seríamos típicos. De acordo com a massa de manobra, que se acha imponente, que se acha acima dos outros, dos outros, das outras. Que nesse 29 de janeiro dos próximos anos possamos ter mais dias de glória, porque nesse momento só temos dias de luta e muita luta.
Eu desejo um feliz Dia Nacional da Visibilidade Trans para minha esposa, para os meus amigos e amigas que são mulheres e homens trans, para os meus pacientes que são homens trans e mulheres trans. Sintam-se todos abraçados e saibam que, apesar de eu ser uma pessoa cisgênera, eu estarei junto com vocês, porque nós somos resistência. E agora, nesse momento que nós estamos passando, infelizmente, as pessoas trans estão sendo atacadas indevidamente. Mas a gente não vai se calar. Eu não vou me calar. Feliz Dia Nacional da Visibilidade Trans.